Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é o Leviatã, parte 1. Então, olha só que assunto interessante. Em tese está aqui a serpente, ó, certo? Leviatã. Essa imagem é do site do autor do livro. Pois bem, então o assunto aqui vai esquentar, interessante. Agora vamos por partes. Antes de a gente começar, pessoal, estou fazendo a divulgação do curso desse mês, preparação de carnes desidratadas para snacks, né, o jerky, ou beef jerky, ou o jerky de peru, ou o jerky, né, mas no caso aqui eu foco mais no beef jerky, que é o jerky de carne de boi. E assim, é um snack bom para você fazer trilha, é uma forma interessante para você guardar carne por alguns meses. Não é a melhor forma de guardar carne por longo prazo. Alguns meses, se você fizer direito. Se você fizer de forma errada, uma semana ou duas, se você não usar o sal certo, tal, você usar o sal de cozinha, tá, dura menos. Mas é um snack de carne, vamos dizer assim, mais fina, né? Você está curando uma carne fininha. Depois a gente vai ter um curso para curar pedaços grandes de carne, que aí sim é para armazenar durante mais tempo, anos, né? Pois bem, então assim, eu estou fazendo divulgação até o dia 31 de dezembro da área de membros, onde você consegue assistir lá todos os cursos do canal durante o mês, que você está pagando $7, todos que você quiser. Não é recomendado assistir muitos, porque senão você vai ficar com excesso de informação, né? Tem vários cursos de negócio. Tem esses outros cursos aqui, ó, inclusive kefir de leite, água e iogurte, kefir de água, né? Chucrute, pitkvas, kombucha. Tem um curso de liderança, segredo do chás, ó, esse aqui é muito bom, aprenda a vencer a timidez. E além desses aqui, faltou colocar o de beef jerky aqui. Pois bem, eu estou finalizando agora no dia 31 de dezembro para novos inscritos. Quem tiver lá, continua lá, todo mês vai ter um curso novo, vai continuar tudo igualzinho no ano 2022. Mas eu não vou estar mais fazendo a divulgação da área de membros, certo? Até porque eu não vou fazer um monte de slide com um monte de thumbnail aqui de um monte de curso, que não faz sentido. E eu estou planejando ter afiliados no ano que vem para ajudar a comercializar o curso pelo valor correto e tudo mais. Então vai funcionar diferente. Então, para quem não tiver na área de membros até o dia 31 de dezembro, vai perder aí essa oportunidade, mas vão ter outras oportunidades de cursos e tudo mais, mas não desta forma aqui como a área de membros. Então quem está lá até o dia 31 de dezembro pode continuar tranquilo ano que vem, mas eu não vou abrir vagas para novas turmas, inscritos ou o que for do ano 2022. Pois bem, agora vamos na parte interessante. Olha só, Isaías capítulo 27, versículo 1. Naquele dia Yahweh punirá com sua espada feroz, grande e poderosa, Leviatã, a serpente que plana, Leviatã, a serpente enrolada. Ele vai matar o monstro do mar. Bom, o Leviatã é uma alegoria para Satanás também, um dragão, uma serpente planando, o dragão vermelho e a serpente do Apocalipse, e possivelmente o furioso dragão vermelho com chifres, conhecidos como Mushuso na Mesopotâmia. Esse Mushuso, já ouviu falar do Mushuso? Nunca ouviu falar? Então vai lá, assiste aquele desenho, como é aquele desenho? Aquele desenho que tem uma moça oriental que vai pra guerra no lugar do pai dela, etc, tal, o desenho da Disney. Como é que é? O Han? Não, desculpa. Esse aí é o nome do laboratório que fez alguma coisa errada, né? Não, é a Mulan. É isso aí. A Mulan. Ela não tinha um dragãozinho de estimação? O nome dele era Mushucho, não era? Mushuso, alguma coisa do tipo? Adivinha onde eles tiram esses nomes? Vai vendo. Pois bem, e aqui ó, tem algo que eu tirei da internet, então mostra aqui um ser humano e aqui um dragão. E isso aqui tá um pouco incorreto, certo? Porque quando a gente tá falando do Leviatã especificamente, ele não é desse tamanho aqui não. Não. Inclusive, a gente já discutiu sobre isso lá no Patreon, sobre a marca da morte do Leviatã na Terra, mas não do Leviatã, e sim da fêmea do Leviatã, né? Porque o Leviatã, em tese, foi criado o macho e a fêmea, e nas histórias antigas, então o criador foi lá e matou a fêmea, porque senão não teria como o mundo, né? Teria que controlar o caos no mundo, né? Então o que acontece? A fêmea já foi, né?
E é interessante, isso aí é uma série de informações que o pessoal passa, mas hoje a gente vai complementar com algumas coisas. Algumas eu acho que estão mais assim, alinhadas, são mais interessantes, outras não, outras eu discordo, mas a gente vai ver isso hoje. E olha só, tem um vídeo lá no Patreon, que é esse aqui, ó, P192, uma ruptura na estrutura do espaço-tempo. Tem a parte 1 e tem a parte 2. Essa ruptura na estrutura do espaço-tempo, ela, na verdade, ela foi feita, vamos dizer assim, quando uma espada muito grande passou e matou um animal muito grande, ok? E esse corte, ele é muito profundo, a gente entende hoje como uma falha geológica. Nessa falha geológica, em cima da região onde tem essa falha geológica, aconteceram as coisas mais importantes que a gente pode imaginar, certo? Incluindo a crucificação do Messias, né? Então, foi a crucificação do Messias ou foi o nascimento do Messias? Tem algumas coisas que aconteceram bíblicas em cima dessa grande falha geológica. E essa análise aqui não é minha, é uma tradução, na verdade, uma ruptura na estrutura do espaço-tempo, é uma tradução de uma palestra de um dos CDs do Stephen Quayle, mas não é com o Stephen Quayle, é com outro convidado, certo? Mas esse aqui é um assunto interessante, a gente já discutiu sobre o Leviatã, e aqui ele vai complementar com algumas informações de outros povos, etc. Tal, e a gente vai ver aqui o que está correto, o que não está, onde estão os erros e tudo mais, né? Porque a gente já fez estudo sobre o Leviatã. Pois bem, tem muitas coisas da Bíblia, inclusive, tá vendo aqui, ó, mar, Irã, cabeças, não sei o que e tal. Vamos lá. O que os registros pré-históricos podem nos dizer sobre o Leviatã? A criação e a rebelião pouco explicada de anjos antes do advento da humanidade? Pergunta dele. E como o Leviatã é relevante na conspiração do Gênesis 6? Outra pergunta do autor. Baal, o grande, entre aspas, Deus, entre aspas, da tempestade, era alternativamente conhecido na forma alegórica paralela como o touro, e era chamado de forma variante de dragão, serpente e o célebre matador do monstro do caos Yan nos textos ugaríticos. O pessoal do Stephen Quayle comentou isso aqui, que na verdade muitas coisas que os satanistas fazem é se apropriar de coisas que o Criador fez e falar que não, que lá um ser deles lá, um anjo caído fez, né? Mas não é o caso, não. Não foi aqui o Baal aí que destruiu o monstro do caos. Isso aí foi logo na criação do mundo, e quem fez isso foi o próprio Criador dos céus e da terra. Pois bem, olha só. E aqui é uma dessas lendas onde está mostrando o que? O Baal matando o Leviatã, certo? E aqui ele está como um dragão, ainda com os braços e pernas, ok? Pois bem. Continuando aqui, as lendas cananeias de Baal são anteriores aos registros sobreviventes da Bíblia. Bom, na versão panteísta, Baal, o grande deus do clima, tudo entre aspas, espancou os deuses do mar e dos rios, o príncipe Yan e o juiz Nahor, confinando-os em suas próprias esferas. E aí o que acontece? Quando o pessoal coloca assim que as lendas cananeias de Baal são anteriores aos registros bíblicos, é óbvio que são anteriores, porque a gente vê na Bíblia o quê? Na Bíblia os israelitas eles estão saindo do Egito, e aí tem toda a história que veio antes, certo? Então é lógico que o registro, por mais que fosse o registro original, inclusive muitas dessas lendas seriam anteriores ao que a gente tem registrado, mas o que a gente tem registrado, a história, é anterior às lendas, okay? Então o que acontece? Inclusive Adão tinha a Torá, Abraão tinha a Torá. O que acontece é os israelitas se tornaram escravos, eles perderam muita informação e foi entregue de novo ali a Torá para eles, certo? Tudo bem. O pai de Baal, o grande deus touro, deus entre aspas, né, grande também, recompensou Baal com uma mansão digna de seu valor. Baal foi o deus, entre aspas, que derrotou o monstro do caos do mar nessas lendas. O grande Leviatã registrado em Jó e em outras partes da Bíblia, que é conhecido na mitologia do Oriente Próximo como Tiamat. Okay? Tiamat, na verdade, é a fêmea do Leviatã. Nessa tradição, todos os deuses da Babilônia escolheram, diante de Tiamat, o monstro do mar, a deusa e dragão da desordem. Deus, aí sim, porque Tiamat era o feminino, né? Então o que acontece?
eles têm muito essas coisas pagãs, eles têm essa questão de adorar a deusa, etc, tal, tudo feminino, aquela coisa toda. O épico de Gilgamesh notou que a mãe criadora feminina, Tiamat, foi morta jogando metade do cadáver para o céu para que a água salgada não cobrisse mais a terra seca. Ok, a gente vai discutir um pouco isso lá no Patreon porque é especulativo. Então, assim, tem várias coisas interessantes aqui. Marduk matou o grande dragão feminino da água salgada primitiva e então estendeu o seu arco no céu como um sinal de sua grande vitória sobre as águas do caos. Tá dizendo aqui essas lendas do pessoal. Ok, aí tem a deusa. Deixa eu fazer uma pergunta pro pessoal. Tem muitas pessoas que falam assim: Afonso, lá no canal Casamento de Verdade, de vez em quando você pega um pouco assim no pé da mulherada, etc, tal, né? E aí, por que isso? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, por favor, coloquem nos comentários. Quantas pessoas, quantos homens vocês veem se denominando Deus? Mais ou menos zero, a não ser que seja uma pessoa biruta, certo? Pois bem, agora, quantas mulheres nos dias de hoje se chamam de deusas? Divas, que significa deusas também. Quantas pessoas, quantas mulheres? Sei. Então, pera um pouquinho. Você vê um grupo de pessoas enormes sendo doutrinados para se autodenominarem deusas, né? E você não vê os homens fazendo isso. Eu te pergunto, aonde está a maior parte dos problemas? 80% dos divórcios vem da onde? Das mulheres, não vem dos homens. Aonde está o problema? Quem precisa de uma correção ali? Né? Eu sei, os homens erraram durante muito tempo, deixaram muitas coisas passar, etc, tal, foram ignorantes e tudo mais, tem a sua culpa no cartório. Mas, pessoal, isso aqui é uma coisa muito antiga, tá? Chamar as mulheres de deusas e etc, tal, isso é uma coisa muito antiga, inclusive. Mas não é uma coisa que está na Bíblia, ok? Não é positivo. Continuando aqui. Marduk dividiu Tiamat em dois, como um grande molusco, e depois confinou metade no céu e metade na terra, masculino e feminino. Tiamat é conhecido na mitologia do Oriente Próximo como o grande dragão mundial ou dragão cósmico. Ela era um dragão descrito no Enuma Elish da Babilônia, o épico mesopotâmio da criação, como possuindo um vasto corpo serpentino que era impenetrável a armas, com duas patas dianteiras, uma cauda imensa e chifres enormes na cabeça. Junto com Apsu, macho, ela produziu os céus, a terra e gerou os deuses. Sei. Sério, os caras têm cada cultura doida. Pois bem, mas uma coisa é interessante. Sim, o Leviatã ele tem escamas em cima do corpo dele que são impenetráveis. E, como eu posso dizer, a fêmea também era assim. Seria impossível para o ser humano matar um ser desses aí, até porque a gente vai ver que ele tinha muito mais do que 1000 quilômetros de comprimento, certo? Era muito grande, ficava no mar. E o macho ainda tá por aí, certo? Aí, Afonso, mas por que ninguém nunca viu o Leviatã macho? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, porque ele tá congelado. A gente vai uma hora falar sobre isso, a questão aonde tá o Leviatã e porque a gente não vê ele, porque ele não tá se movimentando por aí, tá parado, congelado por um determinado tempo. Mas vamos lá, vamos discutir isso depois. Então, continuando aqui, ó. Tiamat, Apsu e Leviatã eram todos deuses primordiais do caos. Sim. Cujos nomes se traduzem como abismo, vazio ou poço sem fundo. O Leviatã bíblico era uma criatura com mais de 1400 quilômetros de comprimento, com 7 cabeças. Jó o descreveu como hidra e mais de 300 olhos. Era invulnerável e circundava o mundo no grande abismo, ou nas profundezas do oceano cósmico. The Anger observa que Leviatã, como um animal, se contorcendo ou se juntando em suas dobras, a mesma descrição que é usada para crocodilos e serpentes. Então tá aí uma imagem, deixa eu ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O pessoal errou no de cabeça. Mas vamos lá. É algo grande e que tá para hoje, no meu ponto de vista, assim, especulativo. A gente vai discutir isso assim mais a fundo no Patreon, mais para frente, mas assim, hoje ele está congelado para onde a gente chama Antártida, ok? E tem pessoas que vão fazer a adoração dele, etc, tal, e logo isso aí vai descongelar e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas logo assim, pode demorar dezenas de anos, pode demorar centenas de anos, a gente não tem como saber. Olha só, as lendas bíblicas do Leviatã observam que foi a criatura mais poderosa da criação, que acabou exigindo a morte da fêmea.
pois duas dessas criaturas teriam destruído a Terra, porque elas iam se procriar, claro. De Anger, em outras notas, mostra que há um paralelo próximo com o Leviatã bíblico ao monstro cananeu de 7 cabeças, Lotan, dos textos ugaríticos. Na verdade, Lotan, o dragão do mar de 7 cabeças registrados em Raw Sanra, é considerado por Carol Rose o mesmo monstro que Tiamat e Leviatã, enquanto Jonathan Evans observa que Yam era frequentemente chamado de Lotan. Okay. Assim como Lotan e Tiamat foram os monstros marinhos que causaram a fúria do caos e dos mares, o mesmo aconteceu com Leviatã. Abre aspas. Ele, Leviatã, faz as profundezas se agitarem como um caldeirão fervente e agita o mar como uma panela de unguento. Está lá em Jó, capítulo 41, versículo 31. O Salmo 74, versículos 13 a 14, registra o Yahweh destruindo o antigo Leviatã de várias cabeças. Fostes tu que abristes o mar com o teu poder. O Senhor quebrou, né, as cabeças do monstro nas águas. Foi o Senhor quem esmagou as cabeças do Leviatã. Da mesma forma, a Bíblia descreve Raabe, presta atenção, um monstro marinho mitológico. Que coisa, Raabe, um monstro marinho mitológico. A gente fez uma discussão nesse canal sobre a diferença entre Raabe e Rachab, porque Raabe não está na descendência do Messias, e agora vocês vão começar a entender o porquê o pessoal insiste em colocar Raabe, esse nome, na descendência, não, na linhagem ancestral do Messias. Vamos dar uma olhada. Então Raabe é um monstro marinho mitológico. Mais uma vez, esse monstro marinho mítico também está relacionado com a agitação dos mares primordiais. Então está lá em Salmo 89, versículos de 7, 9 a 10. Quem é como o Elohim entre os seres celestiais? No conselho dos santos, Yahweh é muito temido. Ele é mais incrível do que todos os que o cercam. O Senhor domina o mar revolto. Quando suas ondas sobem, o Senhor as acalma. O Senhor esmagou Raabe como um dos mortos. Está lá em Salmos. Em Jó, capítulo 26, versículos 12 a 13, declara: com seu poder agitou o mar. Por sua sabedoria, ele cortou Raabe em pedaços. Por sua respiração, os céus tornaram-se claros. Sua mão perfurou a serpente que planava. Na verdade, Raabe então é referido como um dragão na versão King James. Não és tu que cortaste Raabe, feriste o dragão? Está lá em Isaías, capítulo 51, versículo 9. De acordo com Nelson, essas gravações inescrutáveis de Raabe referem-se a um poder maligno vencido por Yahweh. O golpe do Criador em Raabe significa o poder dele sobre o caos das águas primitivas da criação. Que interessante. Essas são as mesmas águas primitivas mencionadas nas mitologias cananeia e babilônica. É provável que Raabe, Leviatã, Lotan, Tiamat, Nahor, Apsu e Yan fossem todos o mesmo monstro na época da criação. De acordo com Ginsberg, Raabe foi o anjo do mar que se rebelou contra a criação do mundo. Sempre assim, sempre que tem algo que se rebela contra o Criador, contra a vontade do Criador, não, aí os movimentos de hoje pegam e idolatram. Por quê? Porque as pessoas elas são insubmissas. O homem é insubmisso ao Criador, a mulher é insubmissa ao homem e todo mundo é insubmisso, porque não, isso é a liberdade, ser insubmisso é ter liberdade. Sei. Vamos pensar um pouquinho aqui, pessoal, só para ter uma noção, paralelo. A pessoa tem lá um emprego legal, etc. Tal. Vamos supor, não estou colocando um emprego ruim nem nada, vamos supor um emprego legal. E aí o que acontece? Ela tá livre para fazer o que ela quiser no emprego dela? Não, né? Ela tem que estar vinculada aí a uma empresa, certo? Pois bem, e aí o que acontece? Estou dando uma olhada aqui, pessoal, estou passando uma joaninha em cima do computador. Mas tudo bem, deixa eu tirar essa joaninha daqui, senão vai estar me chamando muita atenção. Vou pôr ela para cá. Pois bem, vai para lá. Pronto, foi voando. Então o que acontece? A pessoa está lá, ela deve uma certa submissão a quem contratou ela, certo? Enquanto está trabalhando, obviamente, para fazer as coisas que devem ser feitas. Agora, a pessoa que depois vai lá, perde o emprego e aí se tornou um mendigo na rua, essa pessoa está totalmente livre, ela pode fazer o que quiser, certo? Então vamos lá, o que você prefere basicamente?
Você prefere estar livre, largado nesse mundão? Ou tipo assim, ser submisso ao Criador dos céus e da terra? Eu prefiro ser submisso ao Criador dos céus e da terra. Acabou a conversa, certo? Ele colocou uma ordem nas coisas, eu respeito, ponto. E aí as coisas vão funcionar, eu sei que é pro meu bem, eu sei que é pro bem da minha esposa, eu sei que é pro bem dos meus filhos, certo? É uma submissão que me faz bem, certo? Não é uma coisa horrível, não é uma coisa errada, é uma coisa positiva. Só que hoje o mundo idolatra a insubmissão. As pessoas querem ser submissas a tudo e a todos, e principalmente ao Criador. E desculpa pessoal, isso não vai levar ninguém a algo muito positivo. Mas continuando aqui. Yah ordenou a Raabe que engolisse o mar por sua rebelião, mas Raabe recusou, de onde então Yahua então passou a matar Raabe, né? O que está dizendo aqui. Bom, no terceiro dia do relato da criação em Gênesis, as águas primitivas recusaram-se a permanecer separadas das águas superiores e inferiores, mas apenas imitaram seu chefe, Raabe, em sua rebelião. De acordo com Ginsberg, este é o desafio e a destruição na criação que Yah encontrou e que a Bíblia contorna. De acordo com as lendas bíblicas, o príncipe das trevas não obedeceu aos mandamentos de Yahua para a criação do mundo, e Yahua então o repreendeu por sua rebelião, que diz aqui. Aliadas ao príncipe das trevas estavam as águas escuras, as águas ou matérias primordiais, as águas enviadas para cima, que eram femininas, enquanto as águas inferiores eram masculinas. E se elas pudessem se unir, o mundo teria mergulhado de volta em um estado de caos, assim como existia antes. Portanto, o Elohim das Escrituras o separou no céu e na terra, assim como as lendas da Babilônia e dos cananeus registraram. Certamente as crenças politeístas lembram o ser semelhante a uma cobra conhecida como Mal ou Saturno/Satanás, que rebelou-se na criação, mas foi frustrado por Yahua durante as primeiras 3 épocas ou 3 dias da criação. A gente finaliza por aqui, pessoal. No próximo capítulo a gente continua falando sobre o Leviatã. Tem muita coisa interessante, é um estudo sem fim o Leviatã, ok? Tem muita coisa aí e assim, não é uma coisa assim, super interessante e tal, mas eu não tô querendo pular nenhum capítulo do livro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, a gente já tá chegando quase no final. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui do livro. A gente já está, olha só, cadê? Ó, a gente vai chegar ainda em outro ser idolatrado pelos satanistas, Lilith, né? Ok, tá aqui, ó. Estamos no capítulo 82, página 584. Deixa eu ver quanto que falta. 584. Vamos dar uma olhada aqui, que eu já respondo. Tem muitas pessoas falando, quando é que vai acabar esse livro? Fica tranquilo. Vamos lá. 584. É mais ou menos por aqui, ó. Pronto, tá aqui. Olha só, boa parte aqui é referências bibliográficas, vou separar elas. Olha só, tá aqui, mais ou menos isso. A gente já discutiu esta parte do livro, falta isto aqui só, ok? E acho que em janeiro a gente termina o livro. Pois bem, pessoal. E lembrando, tem a área de membros, só até o dia 31 de dezembro eu estou fazendo divulgação da área de membros, link abaixo. E na área de membros tem esses cursos aqui, ó, inclusive Brainstorm para negócios, a arte dos preços, diferença entre lucro e prejuízo. Tem de sourdough, a arte do pão fermentado naturalmente. Ervas medicinais 1, vai ter o 2 em breve, para quando o médico não está a caminho, certo? Se você tem médico acessível, lógico, é o médico. Mas a questão de ervas medicinais, tipo, se aconteceu o colapso da sociedade e não tem médico, eventualmente, uma coisa que pode acontecer, é muito raro, mas vamos supor que aconteça um dia, né? Tem esse aqui, ó, Aprenda a Criar Curso Online, que é um curso interessante para quem quer ir para o campo, quer fazer cursos e tudo mais. É uma forma de você estar no campo. Se você está muito longe da cidade, é muito difícil trabalhar, é muito difícil fazer algumas coisas, isso aqui é uma boa opção, certo? E como vocês conseguem perceber aí, eu aprendi a fazer bastantes cursos, né? Olha só, tem esses cursos aqui, mais esses aqui, mais um. E todo mês tem um curso novo, então assim, tem bastante experiência aqui já, tem bastante experiência acumulada. Tem o curso Arte da Imperfeição para o Crescimento Pessoal e Profissional, esse curso é legal pra caramba, certo? Tem muita coisa bacana aqui, ó. Esse curso de liderança, aprenda a ser um líder de verdade, esse curso é interessante. Aprenda a vencer a timidez, vendas e serviços de alto valor, para quem gosta de coisa natural como eu. Chucrute e bitkvas, né? São itens fermentados. O bitkvas é o tônico da beterraba fermentada. Kombucha, a arte do chá fermentado. Eu gosto dessa parte de fermentados aqui, tem um monte de livros de fermentados.
Olha só, tem alguns itens a mais aqui, ó. Empreendedorismo para jovens, criando filhos fortes do ponto de vista bíblico. E agora tem o de Beef Jerky, né? Pois bem, e a gente finaliza por aqui. Lembrando, então, link abaixo. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.